Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui com uma excelente seleção de vinhos para você, de fornecedores sérios que fazem a coisa direito e que, portanto, não é negócio da China. Aqui não tem malandragem, é só coisa boa de fornecedores que eu costumo me abastecer de vinhos. Eu começo hoje respondendo a pergunta do Sidney. O Sidney esteve lá no Wine Weekend, que é um evento que acontece todos os anos, voltou a ser presencial e é um evento para compra de vinhos. E eles fazem lá o The Best of Wine Weekend. E esse ano, como em todos os outros, eu fui convidado para ser um dos jurados, entre outros colegas aí do setor, alguns sommeliers, alguns críticos. Eu fui lá para selecionar, na minha opinião, os vinhos mais qualificados, né? Então a gente segue lá a orientação da ficha da OIV, e que eu até tenho meus questionamentos com essa ficha, mas de toda sorte a ficha tem que ter algum critério. E dentro desse critério são selecionados os melhores vinhos, divididos por categoria. A categoria mais alta, o grande ouro, né, quando é acima de 90 pontos. E eu então, respondendo ao Sidney, acabei não ficando com a relação de todos os vinhos, mas anotei apenas os grande ouro. E eu vou falar para você a respeito desses que foram 6 vinhos e maravilhosos. Realmente a seleção toda estava muito boa, mas eu anotei os principais que foram os grande ouro. Então anote aí, ô Sidney, para você depois procurar nos importadores. Eu começo com o Ludwig Wagner Ortega Auslese. Auslese é um estágio de maturação da vinha no momento em que é colhido. A legislação alemã é uma confusão. Então você tem datas certas de colheita, desde que ela ficou madura até ela ficar quase pacificada no vinhedo e muitas vezes botritizada, como a gente já falou aqui em outros vídeos a respeito da botrites. O Auslese é um primeiro degrau de doçura e que deixa o vinho extraordinário. No caso desse Ortega, que é importado pela Weinkeller, Ortega é o nome da uva. Ela é um cruzamento genético da Müller-Thurgau e a Segerrebe. Então, dá uma uva que é típica de lá e sensacional, um vinho untuoso, maravilhoso, puxa, queria ter um bom pedaço de foie gras lá, tostadinho, para provar com esse vinho. O outro é um conhecido meu, um vinho que vende em litro e que é maravilhoso, um vinho orgânico do Pfaffmann, é o Pfaffmann Riesling Trocken, o 2020, também vem pela Weinkeller, sensacional. O outro vinho é o Abismal Herência 2021, um Petit Verdot argentino que vem pela Wine Container. Depois teve também um vinho excelente, adorei esse vinho, não estava no meu grupo, mas o meu amigo Renato Fraschino, que presidia o outro grupo, me trouxe para provar. Realmente um espetáculo de vinho. Estou me referindo ao El Maso 2018 Garnacha Tintoreira, que chega pela Casa Flora. Vocês lembram que a gente falou da uva Tintoreira no outro vídeo, né? Esse é um Garnacha Tintoreira. Teve também um Franciacorta maravilhoso, Aldens Nature de OCG, não safrado, Chardonnay com Pinot Nero, Pinot Bianco, que vem pela Itália, que é lá da Itália. O Franciacorta delicioso, Aldens Nature de OCG, não safrado, ele tem Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco, é italiano, obviamente, e chega pela Sicilianess, que tem ótimos vinhos. E por último, o Aurora, um Aurora, outro espumante maravilhoso, gosto muito da vinícola Aurora brasileira, e esse Procedências Brut Chardonnay, lá da Serra Gaúcha, foi o outro vinho. Muito bacana. Então,
agradeço a pergunta e a oportunidade de falar desse evento que você tem que pôr na agenda. Acontece todos os anos no mês de julho e você tem sempre vinhos em oferta lá. É um lugar para comprar vinho. Bom, seguimos com mais uma pergunta do Wagner. O Wagner pede que eu indicasse, ele gosta muito de Pinot Noir, e ele pede que eu indicasse Pinot Noir, falasse um pouco da Pinot Noir e desse sugestões de Pinot Noir do Chile, da Argentina e do Brasil. Bom, Wagner, a Pinot Noir é a uva que todo produtor de vinho sonha fazer um Bourgogne. A Pinot Noir, no seu a melhor manifestação que se conhece dessa uva, salvo raríssimas exceções que a gente encontra tanto nos Estados Unidos como encontra em Nova Zelândia, especialmente, e agora também em outros lugares, como Chile, como Uruguai, como o próprio Brasil, que vem surpreendendo. Mas o berço da Pinot Noir é na Bourgogne. E a Bourgogne, vocês sabem, ela foi... Os primeiros enólogos que se conhece, que estudaram o assunto, foram monges cistercienses que ficaram lá na Bourgogne e estudaram muito. Existiam outras espécies. E eles foram selecionando e descobrindo que uva se dava melhor naquele clima e naquele solo abençoado. E lá eles descobriram, tinham duas uvas que se davam muito bem. Uma chamava-se Pinot, por ter a forma de uma pinha. E outra chamava-se Noirien, por ter uma cor acinzentada. Eles fizeram um cruzamento genético dessas duas uvas e resultou na Pinot Noirien, que depois se tornou Pinot Noir, que a gente conhece. Isso não é o Didu que está falando e nem inventando. Isso eu aprendi no livro do Hugh Johnson, que eu indico a vocês, que é a História do Vinho. Um livro imprescindível de um grande autor, ainda está vivo, graças a Deus, um inglês craquérrimo, que é o Hugh Johnson. Bom, como você pediu indicação de alguns Pinot Noir, eu vou indicar para você. Começa aí a anotar, hein? Bom, eu começo, se você tiver um pouco de dinheiro disponível, aqui no Brasil tem um caso maravilhoso de um Pinot Noir, que é o Atelier Tormentas, do Marco Daniele, que faz maravilhas com essa uva, sabe vinificar muito bem. E só para contar um fato para vocês, o 2011 dele, o Fulvia Pinot Noir 2011, eu coloquei às cegas na degustação da Confraria dos Sommeliers, onde só tem profissionais degustando, e ele estava entre outros Pinot Noir da Bourgogne, especialmente no Saint-Georges e Gevrey-Chambertin, e esse vinho brasileiro sagrou-se em primeiro lugar, um negócio que não é para qualquer um, né? Agora, os vinhos do Marco Daniele são bastante caros, vale você entrar no site dele e se informar, e se você tiver com disponibilidade, sugiro provar um vinho desse. Bom, do Chile eu indicaria para vocês, lá na Gran Cru, um produtor maravilhoso, que é a Errázuriz. A Errázuriz tem vários níveis de Pinot Noir, alguns caríssimos, mas eu indico a você o Séries Reserva Pinot Noir, o Errázuriz Estate, que está custando R$ 115,90. Uma bela compra que eu endosso, viu? Da Argentina, queria indicar para vocês, lá na Mistral, o Padrilhos Pinot Noir 2019, vinho orgânico de R$ 143,16, que é do Ernesto Catena, o filho do Nicolás Catena, que tem a sua própria vinícola Tikal, que faz coisas preciosas, não deixe de provar. Do Brasil, a preço palatável, eu queria indicar um craque da nossa enologia, que é o Luiz Henrique Zanini, indicar o seu Talise Pinot Noir 2021, está R$ 84,90, lá na 20 Vinhos. E eu não posso deixar também de indicar um Bourgogne para você, embora você não tenha pedido, porque lá é o berço. E estou indicando um Pinot Noir da Bourgogne, biodinâmico, que você encontra na Delacroix. Estou falando do Delmas 2020, que está custando R$ 192,00. Tá certo? Agora, eu queria também indicar para você
embora você também não tenha pedido, e nós estamos aqui falando de Pinot Noir, que você provasse esse Pinot Noir lá do Uruguai. Quer dar uma olhada? Essa semana eu queria indicar para você aqui na World Wine essa maravilha que é o Garçon Pinot Rosé de corte. Esse Pinot Rosé de corte porque ele tem 80% de Pinot, mas tem 15% de Cabernet Franc e 5% de Merlot. Excelente para as carnes brancas grelhadas, as aves, pescados, frutos do mar, queijos leves, e é um coringa com as pizzas, né? Quando você tiver dúvida em vários sabores de pizza, vai de rosé que você não vai errar. Maravilha, essa cor maravilhosa aqui, esse salmão de média intensidade, um vinho delicioso, está R$ 133 aqui na World Wine, e eu sugiro que você prove ele bem fresquinho e perceba o talento do Alberto Antonini. Eu queria indicar para você essa semana, aqui na World Wine, lugar que eu gosto de me abastecer com bons rótulos, que é esse Pinot Noir La Roche. A La Roche, que é craque na produção de grandes vinhos na Bourgogne, tem esse vinho que é produzido no Languedoc-Roussillon, um lugar que surpreende com belíssimos vinhos, um pouco mais de estrutura, um vinho que fica muito bem com as carnes vermelhas grelhadas, as carnes brancas, os guisados, as aves, massas com molho de tomate, queijos de massa amarela. Enfim, é um vinho muito versátil e sedutor que vale a pena você conhecer. Custa R$ 133 na World Wine. Aproveite. Vamos falar um pouquinho de Malbec? Malbec é a queridinha dos brasileiros, né? Então eu estou indicando 2 Malbec da Argentina que você precisa provar. Dá uma olhada. Bom, esse vinho hoje tem até cenário produzido. Dá uma olhada que legal. Minha dica é esse Luca Malbec, história de família. Olha que maravilha. O Luca, essa garrafa aqui, Magnum, é feito com 2 parcelas especiais, uma de Altamira, que traz todo aquele corpo da Malbec, e outra de Gualtalari, que traz perfume. O assemblagem é maravilhoso, com meio a meio de cada um deles, e esse vinho está na faixa dos R$ 828. São 2 garrafas, na verdade, né? Porque é uma Magnum, e ele tem um rótulo todo comemorativo. Olha que bacana. Tem a coruja, que representa as corujas que vivem nas vinhas de Mendoza, tem o baco, tem o javali e o trevo, que representam respeito ao brasão irlandês do pai do Luca, que é o marido da Laura. Tem a ninfa, representando as mulheres inspiradoras da família. É uma maravilha. E ele comemora os 20 anos da vinícola Luca, que é da Laura Catena, um projeto particular dela, e que homenageia sempre os filhos com seus vinhos. Muito bacana. R$ 828 na 20 Vinhos. Minha dica hoje na 20 Vinhos é esse produtor Tilha. Eu gosto demais da linha toda do Tilha. É esse argentino lá de Mendoza, tem inclusive um certificado de sustentabilidade, porque é um vinhedo orgânico, um vinho que eu gosto demais. Esse aqui é 50% Malbec e 50% Syrah. Ele está na faixa dos R$ 104, gente, o que torna uma das grandes compras hoje do mercado, uma relação de qualidade e preço poucas vezes encontrada. Aliás, ele já foi premiado por isso várias vezes. A ideia de pôr Syrah junto com a Malbec é muito interessante, porque aumenta um pouco a austeridade do vinho, a intensidade de tanino, o que deixa ele uma companhia perfeita para uma carne grelhada. É isso, 20 Vinhos. O que você me diria se eu te indicasse, lá do Rhône, um vinho biodinâmico de Mourvèdre, Grenache e Syrah? Acha legal a dica? Agora, vou também te dar uma dica de um outro produtor com a mesma assemblagem de produção raisonnée, que é o que se chama quando está em transformação e se livrando dos pesticidas, usando orgânico, enfim, procurando ser friendly, como dizem, com a natureza. Um produtor
do Languedoc, maravilhoso, que também tem um Syrah com Mourvèdre e Grenache. Que tal? Você pode comprar os dois e comparar. Vamos nessa? Minha dica essa semana na Delacroix para você é esse Domaine de Culet Zanzan 2018, um Côte de Rhône sensacional. Ele é orgânico e natural, ou seja, ele teve a fermentação espontânea com as próprias leveduras, sem acréscimo de nada. E é sem madeira, gente, ou seja, você percebe perfeitamente a Mourvèdre, a Grenache e a Syrah, que fazem parte desse assemblage delicioso desse produtor. Um vinho fica bom com carnes vermelhas, carne de cordeiro, carne de caça, fica bom também com a charcuterie. Custa R$ 249 e o produtor é simplesmente um show. Imagine que ele costuma dizer que a uva guarda uma magia dentro de si e cabe a nós simplesmente não destruí-la. Que tal? Gostou dele, não? Esse cara é um cara importante na região, que preserva ali, é um dos pioneiros e muito respeitado. Não deixe de provar. Essa semana eu queria indicar para vocês aqui na Delacroix um dos primeiros vinhos que a Delacroix trouxe, que é fenomenal, que é o Domaine de Lotus. Ele fica lá no Languedoc, na AOC Pic Saint-Loup. E esse aqui é o Bergerie de Lotus Classique 2019. Um espetáculo, um nariz com cereja, ameixa, alcaçuz, pimenta preta, maravilhoso, taninos sedosos, e é um vinho que, com a sua composição de Syrah com Grenache e Mourvèdre, é uma harmonização perfeita para você fazer com as aves, com as carnes de vitela, com carnes curadas, né? E é um vinho biodinâmico de R$ 177, que vale a pena você experimentar. Bom, não podia deixar de falar de Portugal, né? A terra do meu avô, Licínio Granja, pai da minha mãe, que me deu uma colherinha de chá de vinho do Porto na minha boca, no colo da filha dele, antes de eu mamar. Imagine uma coisa dessa. Por isso que eu estou no vinho, né? Fui abençoado. E lá de Portugal, lá do Douro, eu trago um branco e um tinto de um grandíssimo produtor. Olha que legal. Essa semana eu queria destacar para vocês aqui na Mistral essa linha do Meandro da Quinta do Vale Meão. É uma linha de vinhos maravilhosa. Olha, veja o caso desse branco, que é das uvas Rabigato e Arinto, e que não passa por madeira, mas ele fica em contato com as borras um bom tempo, o que dá uma estrutura cremosa nesse vinho, que acompanha muito bem os pratos de peixe, mas também os queijos evoluídos. Fica muito gostoso, R$ 264. Na sequência da linha Meandro, da Quinta do Vale Meão, eu tenho o tinto também. O tinto deles é maravilhoso, de touriga nacional e touriga franca. Ele está na faixa dos R$ 314, é um vinhaço que enche a boca, muito equilibrado, um vinho longo, saboroso, fica bom com os queijos duros, fica bom com os pratos de carne, uma belíssima compra. E para terminar essa nossa conversa aqui, nossas dicas, eu queria sugerir para você 2 chardonnays de estilos diferentes, em preços diferentes, de um mesmo produtor renomado que sabe tudo do assunto. Dá uma olhada. Essa semana eu queria indicar para vocês, lá na Evino, esse Chardonnay do Nieto Senetiner. O Nieto Senetiner é um tradicionalíssimo produtor argentino desde 1888, e esse aqui é a sua linha de entrada de Chardonnay. Passa 3 meses por madeira e é um vinho que tem bastante complexidade, um aroma muito gostoso, lembra mel, lembra manteiga, lembra frutos cítricos. Ele é excelente para harmonizar com uma série de coisas. As massas, os peixes, risotos, os legumes, frangos, pizzas que levam queijo, fica fenomenal. E está na faixa dos R$ 109,90 lá na Evino. Aproveite para ver como é um Chardonnay argentino, por quem sabe o que está fazendo. Do mesmo produtor Nieto Senetiner, você encontra na Gran Cru essa linha Dom Nicanor, que é uma linha
de mais qualidade, um vinho mais selecionado. E esse Dom Nicanor está um espetáculo, é um Chardonnay que boa parte dele passa 8 meses em barricas de carvalho francês, o que dá toques muito refinados, aquele aroma gostoso que lembra baunilha, que lembra mel, que lembra manteiga, e além das frutas cítricas, obviamente, que fazem parte de um bom Chardonnay e que você vai poder harmonizar com muitos pratos finos, com peixes mais elaborados, com bons risotos, massas com molho branco fica excelente, as pizzas brancas que não levam tomate. E ele está custando R$ 180 lá na Gran Cru. É uma boa você comprar os dois, o Neto Senetiner na Evino e o Dom Nicanor na Gran Cru, e comparar 2 níveis de Chardonnay de um mesmo produtor. Então, gente, agradeço aqui a presença de vocês. Se você gostou, deixe o seu like, que isso nos ajuda, nos indexa melhor aí no YouTube, é bom para o canal, bom para o Didu e bom para a nossa divulgação da cultura e o conhecimento do vinho. E você também pode se inscrever. Falo sempre isso aqui, se inscrevendo no canal, toda vez que tem um vídeo novo, acende aí essa campainhazinha e você fica sabendo. E outra coisa, compartilhe, gente, vamos compartilhar. Me ajude a divulgar a cultura e o conhecimento do vinho. Lembre-se, o vinho é um complemento alimentar. A gente deve consumir 1 taça por refeição, que faz bem para a digestão, para o coração, para a nossa cabeça, embora muitas vezes a gente abuse um pouquinho, o que não há mal nenhum, tá certo? Mas beba com moderação. É isso aí, quinta-feira que vem estamos de volta. Saúde!